Olá, bom dia! Oi pessoal, bom dia! Operação contra o crime organizado no Espírito Santo. No alvo, licitações públicas irregulares. Bebê de 2 meses cai da janela de casa em Cariacica. Uma menina de 9 anos, prima do neném, tentou acalmá-lo, pegou no colo e num impulso não conseguiu segurar a criança. As motos ganharam a preferência dos brasileiros, mas quando usadas sem cuidado, viram um risco à vida. Na Grande Vitória acontece um acidente com motociclista a cada 2 horas e a Avenida Fernando Ferrari em Vitória lidera o ranking. Justiça determina que moradores do condomínio Ourimar na Serra terão que deixar 300 apartamentos. As unidades estariam ocupadas de forma irregular. Ourimar passou por operações policiais contra a ação de traficantes no local. Caminhão carregado de combustível tomba e explode. O motorista morreu carbonizado. E vejam a imagem. Por pouco, um caminhão não despenca no rio. A ponte cedeu e o veículo ficou pendurado. Que sufoco, hein? Mulher morre com suspeita da supergripe. Sidneia teve fortes complicações respiratórias e não resistiu. O TN acompanhou o desespero da família que lutou para internar a balconista. Você confere as oportunidades de emprego no mercado de trabalho capixaba. E muito mais aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Que já começou. Começamos o TN com um dado triste e preocupante. No ano passado, a cada 2 horas, um acidente aconteceu em Vitória. A maioria envolvendo motociclistas. É que muitos querem adiantar a viagem e se arriscam nos corredores. Mas será que isso é permitido? Na reportagem você vai saber também quais são as 3 avenidas mais perigosas da capital. É com Luciano Rosetti e Bruno Passos. Carros e motos. No trânsito caótico da Grande Vitória, ninguém hesita em jogar para o outro a culpa pela imprudência. Principalmente de motociclista, né? Que tá mais vulnerável, mas se arrisca mais, né? Fechado, aí eles não olham pelo retrovisor, tá nem aí. Tem muita prudência mesmo no trânsito. Mas os 2 lados estão corretos. Existe imprudência tanto nas 2 como nas 4 rodas. No ano passado, o SAMU realizou atendimento a 12.094 acidentes de trânsito no estado. Desses, 5.266 envolveram motociclistas. Segundo dados do relatório anual de acidentes de trânsito, em 2017, a cada 2 horas, um acidente ocorreu na capital. Ao todo, foram 6.147 ocorrências, sendo 1.907 com vítimas. E segundo essa mesma fonte de pesquisa, a via que lidera em número de acidentes aqui em Vitória é essa aqui, a Avenida Fernando Ferrari, com 430 acidentes. Logo depois, em segundo lugar, vem a Avenida Dante Michelini, com 326. E em seguida, a Reta da Penha, registrando 283 ocorrências. Esse especialista em trânsito aponta que não existe uma determinação que impeça motociclistas de andarem no corredor, por exemplo. Mas do ponto de vista da prudência, não seria legal. O motociclista, ele está se expondo. A partir do momento que ele ocupa uma via que já está sendo ocupada por um outro veículo, ou seja, praticando o corredor, ele está se expondo a acidentes, né? Está sujeito a bater num buraco, sujeito a esbarrar num veículo e cair dessa motocicleta e daí para frente o acidente tomar proporções maiores ainda, né? Conforme a gravidade. Então a questão é avaliar bem os riscos. Motos são muito boas para adiantar o trajeto ou a viagem, enfim. Mas é como diz o ditado, né? Melhor perder 1 minuto na vida do que a vida em 1 minuto. Ele acha que está adiantando o tempo transitando nos corredores, mas infelizmente isso pode gerar um atraso, né? Por conta de uma invalidez permanente, uma invalidez temporária ou até mesmo, né, o óbito, né? Então pode ser que o adiantar do tempo ao trafegar no corredor seja um atraso de vida, quem sabe até perpétuo. O motociclista, ele às vezes perde um pouco, pela liberdade e a mobilidade que se tem, perde um pouco a prudência. Não são todos, não podemos generalizar, né? Mas ainda muitos têm que melhorar essa questão cultural.
Verdade, né? Com toda certeza é melhor chegar atrasado do que não chegar. Vamos ter mais consciência no trânsito, amigos. Podemos evitar muitas tragédias. Pois é, e falando em acidentes de moto, uma jovem morreu em Linhares, no norte do estado. Foi na BR-101, no distrito de Bebedouro. Quem pilotava a moto era o padrasto da vítima. Ana Paula Silva de Oliveira, de 23 anos, estava no carona do veículo. A moto teve problemas mecânicos, o condutor perdeu o controle e caiu no acostamento. Ele teve ferimentos leves, mas Ana Paula morreu na hora. A corrente teria quebrado e enrolado na roda. A família da jovem é do distrito de Rio Quartel. A publicação de notícias falsas na internet ou de dados pessoais sem autorização. O TN mostrou o caso de um jovem que teve o celular divulgado numa fake news e precisou trocar o número. A polícia alerta, isso é crime. Quando é denunciado, o autor pode ser identificado e responder pelo que inventou. Essa publicação foi divulgada em um aplicativo de mensagens. Ela fala sobre a doação de filhotes de cachorro da raça Husky siberiano e informa um número de telefone celular que pertence ao Bruno. Desde que a mensagem foi publicada, o celular dele não para. São centenas de mensagens e ligações. Na verdade, tudo não passou de uma brincadeira. Os amigos do rapaz inventaram essa história, mas não imaginavam a repercussão que ela tomaria. Foi tanto aborrecimento que o Bruno teve que trocar de número. Isso aí é um exemplo claro de como as pessoas são influenciáveis, né? Eu acho que tudo que cria facilidade desperta interesse. E elas acabam ficando deslumbradas e não medem as consequências. No entanto, que tinha meu número pessoal com meu nome, as pessoas não sabiam se era verdade, se era mentira e estavam compartilhando. Nesse caso, apesar dos transtornos causados ao Bruno, tudo não passou de uma brincadeira. Mas fico alerta, publicar notícias falsas ou divulgar dados como endereço, telefone, sem autorização é crime. A gente tem a experiência de que às vezes as pessoas, por estarem atrás de um computador, atrás de um smartphone, acham que não estão praticando um crime, mas estão. Então, assim, é possível identificar os autores da divulgação desse número e é possível que eles sejam punidos tanto na esfera civil quanto na esfera penal. No caso da notícia falsa entrar na esfera de um crime contra a honra, a pessoa pode responder sim. Então, em tese, ela pode responder por um crime de calúnia, por um crime de difamação e por um crime de injúria. E também, havendo maiores consequências derivadas, também pode responder depois, posteriormente, por uma extorsão, uma ameaça, mas a princípio seria um crime contra a honra, dependendo do teor dessas notícias falsas divulgadas. O delegado explica que quem publica ou compartilha notícias falsas na internet, as chamadas fake news, também pode responder criminalmente. O melhor caminho para quem já teve dados pessoais divulgados sem autorização ou usados de maneira indevida nas redes é ir até uma delegacia prestar queixa. A gente orienta a vítima a vir aqui na delegacia, fazer um registro de boletim de ocorrência, solicitando que seja investigada e apurada a autoria desse fato. Vai ser encaminhado posteriormente para a justiça através de um termo circunstanciado e o responsável, depois que for identificado, vai sofrer uma sanção penal por parte do juiz, que vai aplicar e vai arbitrar a pena ou a multa ou uma prestação de serviço à comunidade. Com o uso crescente das redes sociais, o delegado afirma ainda que o número de denúncias por divulgações de notícias falsas ou pelo uso indevido de informações pessoais vem aumentando a cada ano no Espírito Santo. O cuidado ao fornecer dados na internet é fundamental para evitar situações como essas. Tem que observar se realmente a página na qual você está colocando seus dados possui idoneidade. Por quê? Caso contrário, esses dados podem ser usados por criminosos e pessoas mal intencionadas para cometimento de crimes. Então, a polícia orienta, cuidado na hora do preenchimento, verifiquem a página a fim de minimizar os possíveis prejuízos que podem causar. Olhe, para denunciar, basta procurar a sede da Delegacia Patrimonial, que fica na Avenida Marechal Campos, no bairro Bonfim. Expectativa. Depois de 27 dias presa e sem contato com a família, a pastora Juliana Salles, de 27 anos,
pode receber visita de parentes no presídio em Cariacica. Juliana foi transferida do presídio mineiro de Teófilo Otoni no último sábado, depois que o teste de gravidez deu negativo. A Secretaria de Justiça analisa ainda se Juliana poderá receber a visita do filho de 1 ano. Juliana é suspeita de ser cúmplice do marido na morte dos 2 filhos, Joaquim e Cauã. O pastor Georgeval Alves é acusado de violentar, espancar e queimar vivos os meninos. O delegado de Bom Jesus do Norte, envolvido em acidente com morte em Minas Gerais, foi indiciado por homicídio culposo e embriaguez ao volante. Nas imagens, o delegado Ademar Pereira Fuli aparece invadindo a contramão depois de fazer uma ultrapassagem. O motociclista que vinha no sentido contrário é atingido e morre. O acidente foi na cidade de Manhumirim. O delegado não prestou socorro e confessou ter bebido cerveja 2 horas antes da batida. Foi autuado por homicídio culposo e embriaguez ao volante. A polícia abriu o processo para apurar o caso, que corre em segredo de justiça. 10 anos de cartel em licitações públicas. Operação do Ministério Público cumpriu mandados de busca e apreensão em 2 empresas capixabas. 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã de hoje. A atenção inicial dos policiais envolvidos na Operação Nexus esteve sobre 2 empresas de construção civil. A Conect Construções, com sede em Nova Itaparica, em Vila Velha, e a Serra Betume Engenharia, que funciona em Civite 2, na Serra. Nas empresas foram recolhidos documentos e equipamentos, provas da atuação de uma organização criminosa constituída para a prática de cartel em licitações públicas de órgãos estaduais. As licitações investigadas pelo Ministério Público Estadual foram realizadas pela Secretaria de Estado de Agricultura. De acordo com o que foi apurado até agora, esse suposto cartel existe há pelo menos 1 década. Entre as principais ações estão acordos de fixação de preço, divisão de clientes e apresentação de cobertura e supressão de propostas relacionadas à contratação de serviços de pavimentação asfáltica. Pois é, e agora vamos ao vivo saber o balanço dessa operação contra o cartel em licitações públicas. Quem tem os detalhes é Luciano Rosetti. É com você, Luciano. Olá, Ingrid e George, nós falamos ao vivo daqui do auditório, né, do Ministério Público aqui no GAECO, em Vila Velha, e a gente acabou de acompanhar esse caso que a Carol mostrou agora, né, uma coletiva de imprensa sobre essas investigações, né, de empresas participando em cartel. Essa operação foi chamada de Nexus e, segundo as informações apresentadas aqui na coletiva, é uma investigação do Ministério Público que está em curso desde 2015, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de praticar cartel. O que é cartel? É aquela prática de combinação de preços que estão acima dos valores de mercado. Essa organização criminosa também está sendo investigada por corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro pela circulação de dinheiro em diversas contas diferentes. O que chama atenção também é que foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão. Foram 5 mandados em residências, né, de casas de pessoas físicas, e outras 2 empresas do ramo de construção civil que realizavam obras asfálticas. Agora, uma coisa que chamou muita atenção de nós, da imprensa e também dos investigadores, é a suspeita de participação de um funcionário público. Ele teria facilitado as fraudes. Esse funcionário público ocupava, inclusive, cargos importantes dentro do governo. Chegou a ocupar o cargo de subsecretário de Agricultura do Espírito Santo. Atualmente ele estava ocupando funções estratégicas, né, dentro do governo, mas nessa terça-feira ele foi afastado de todas as funções e exonerado do cargo. Né, as investigações continuam, elas começaram em 2015, como falei agora há pouquinho, e logo mais no TN2 vamos dar a matéria da coletiva completa e todo esse curso que as investigações estão tomando. Ingrid e George, volto com vocês. Obrigada, Luciano. E já já o TN fala sobre a queda de um bebê que caiu da janela de uma casa em Cariacica. Pessoal, só esse ano, 18 pessoas já morreram por causa da supergripe aqui no estado.
Ontem, uma balconista com suspeita da doença não resistiu aos sintomas e morreu. Sidneia esperou 3 dias por um leito de UTI. O estado de saúde já era crítico. Familiares e amigos estão revoltados com a perda e também se preocupam com o risco de contaminação. Esse foi o último registro fotográfico da Sidneia, ao lado de amigos, como ela sempre gostou de estar. Neste mesmo dia, os primeiros sintomas começaram a aparecer. Sidneia Gomes deu entrada no PA da Glória com suspeita de uma simples gripe. Foi medicada e voltou para casa. Um dia depois, piorou. A balconista precisou ser levada para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. Após vários exames, entre as principais suspeitas, o vírus H1N1. Médicos solicitaram com urgência uma UTI de tratamento intensivo com isolamento respiratório. A vaga demorou 3 dias para ser concedida a Sidneia. Na madrugada de ontem, ela não resistiu e aos 37 anos veio a óbito. Segundo os amigos, Sidneia chegou a procurar a unidade de saúde aqui de Ulisses Guimarães para solicitar a vacina. A preocupação da balconista era porque ela lidava com muitas pessoas. Aqui, ela foi informada que não fazia parte do grupo de risco. Sidneia não recebeu a vacina, contraiu a doença e não resistiu à supergripe. A preocupação dela é por conta de lidar com a população da região 5, né, com todo mundo, como ela era uma pessoa muito conhecida, que todo mundo conhecia, então a preocupação dela era essa. E o trabalho também por conta de lidar com todo mundo, mas infelizmente ela não conseguiu, né? Em frente à unidade de saúde de Ulisses Guimarães, em Vila Velha, amigos de Sidneia e moradores da região manifestaram durante a manhã. Eles querem ter direito à vacina. No grupo de risco estão crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, idosos, profissionais da área da saúde, povos indígenas e pessoas portadoras de doenças crônicas e outras doenças que comprometam a imunidade. Só que nesta unidade não há mais vacina, nem mesmo para a Janine, que está grávida de 3 meses. Eles falaram que não tem em nenhum posto. Teve contato com essa amiga da gente que Deus levou no domingo. Teve contato com essa pessoa. Então, é uma coisa preocupante e está deixando a gente muito preocupante. Isso não pode acontecer. Os filhos da gente é em primeiro lugar. Então, isso aí é instinto materno de mãe. Então, eu quero que minha filha seja vacinada, porque ela está correndo risco de vida. Este especialista alerta que a supergripe pode matar em poucos dias e ressalta que a vacina é a única maneira eficaz de evitar a doença. O grande problema é que tem um percentual, ainda que pequeno, mas é um percentual significativo, de pessoas que têm gripe grave, gripe moderada e grave. E essas pessoas, se não forem tratadas a tempo, podem evoluir para a insuficiência respiratória ou até mesmo para o óbito. Em todo o Espírito Santo, a Secretaria Estadual de Saúde registrou 129 casos de síndrome respiratória aguda, 80 deles por influenza A H1N1. 18 pessoas morreram por causa da síndrome. Somente o vírus H1N1 fez 13 vítimas. Tem remédio que combate o vírus da gripe. Esse remédio tem nas unidades de saúde e nos hospitais. Agora, ele age melhor se for usado precocemente. Então, se a pessoa está com muita febre, prostração, dor quando respira, falta de ar, essa pessoa, mesmo que tenha começado como gripe no dia anterior, ela precisa ser levada imediatamente para assistência à saúde. O laudo oficial sobre a causa da morte de Sidneia sai em 30 dias, mas a suspeita de H1N1 já tinha sido atestada pelo médico. Nós procuramos a Prefeitura de Vila Velha sobre a falta de vacina, mas ainda não recebemos resposta. E o TN mostra também a peregrinação de pais e mães à procura da vacina contra a meningite C. Algumas unidades começaram a receber novas doses, mas a cota não é suficiente. O Daniel, filho da Príscila, tem só 3 meses de idade. E nesse pouco tempo de vida, ele já sentiu como que está a saúde pública. Há 2 semanas, a mãe tenta dar a vacina contra a meningite C nele e não consegue. Todos os postos que eu passei não tinha vacina. E todos eles falavam que o governo não tinha mandado, que era para guardar o noticiário
para avisar quando chegaria as vacinas, só que até hoje não tinham avisado nada. O município de Vila Velha ficou sem as doses da vacina, que faz parte do calendário normal de vacinação. E assim, por 15 dias, a Prícila, que mora na Barra do Jucu, teve que ir de posto em posto à procura. Eu fui no posto da Dom João Batista, também não tinha, na Barra do Jucu também não tem, e fui também no posto do Ibis, também não tinha. Assim como aconteceu aqui em Vila Velha, Cariacica também ficou sem a vacina contra a meningite C. As prefeituras dos dois municípios disseram que estavam aguardando um novo lote chegar. E a Secretaria de Estado de Saúde informou que 9.000 doses da vacina chegaram na sexta-feira e que hoje elas estariam sendo distribuídas nos postos de saúde que tiveram seu estoque zerado. Na unidade de saúde de Jaburuna chegaram 100 doses, mas apesar de enfim proteger o bebê contra a meningite, fica a indignação. É uma coisa que o governo deveria dar a gente não ficar nessa procura toda para ter uma imunidade para nossas crianças. Com certeza. A Prefeitura de Cariacica disse que espera novo lote da vacina. A distribuição só deve se normalizar no mês que vem. Desocupação. Moradores do condomínio Ourimar, na Serra, terão que deixar 300 apartamentos. A Justiça determinou a reintegração de posse dos imóveis que fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Os moradores devem deixar os imóveis até o dia 17 de agosto. A reintegração de posse foi pedida pela Caixa Econômica Federal. A ordem judicial afirma que as unidades estariam ocupadas de forma irregular. No entanto, George, moradores dizem que pagam as taxas e são vítimas de injustiça. Nos últimos 2 anos, o condomínio Ourimar passou por operações policiais contra a ação de traficantes que expulsavam famílias e ditavam o terror nos apartamentos. Só no ano passado, 48 famílias foram expulsas por traficantes do condomínio. Operação Dois Irmãos. A polícia prendeu hoje cedo 6 suspeitos de envolvimento nas mortes dos irmãos Juan Reis, de 19 anos, e Damião Reis, de 22, no Morro da Piedade, em Vitória. Os suspeitos também teriam assassinado o Wallace de Jesus, braço direito do traficante conhecido como Dono da Piedade. João Paulo Ferreira Dias foi preso no bairro Universal, em Viana, na semana passada. Moradores confirmaram que ele e a família dominavam o tráfico no morro, impondo o terror. Pois é, há meses moradores da região vivem inseguros, com tiroteios, mortes e pânico por conta dessa guerra de traficantes. A situação crítica levou a polícia a ocupar o morro. A PM está na Piedade 24 horas. Mais de 40 famílias já deixaram o local, com medo dessa briga do tráfico. Vinheta rodou, tem denúncia de amigo do TN. Pois é, o Marcelo é morador de Vila Velha e mostra o risco que os pedestres e ciclistas correm na rodovia Carlos Lindenberg, na altura do bairro Aribiri. Os veículos ocupam a ciclovia. Sem condições isso aqui, ó. Tudo na ciclovia aqui, atrapalhando a passagem. E eu tenho que andar praticamente aqui, ó, no asfalto, porque aqui, ó, tá tudo os carros. Tudo na ciclovia aí, ó, atrapalhando a passagem. Pois é, o Marcelo contou ainda que esse problema é recorrente, mas no fim de semana fica pior ainda. Ele diz que a região em Aribiri é tomada por oficinas e por isso os carros ocupam a ciclovia. Ciclistas e pedestres acabam sendo obrigados a passar pela pista da Lindenberg entre os carros. É um perigo aí, como a gente viu. Pois é, a Prefeitura diz que por meio da Guarda Municipal fiscaliza constantemente as vias do município. Prometeu que a equipe vai intensificar o patrulhamento no local aos domingos. E diz ainda que qualquer morador pode acionar a guarda e denunciar irregularidades pelo telefone 3219-9929,
3219-9929. Marcelo, nós agradecemos a sua participação no TN, viu? É importante denunciar e cobrar providências. Isso é cidadania. E lembrando que você aí de casa também pode ajudar a fazer o TN. Mande fotos, vídeos, sugestões de reportagem para o nosso WhatsApp 99792-2530. 99792-2530. A nossa melhor reportagem sempre vem de você. Sem dúvida. Olha, a capixaba que morreu em hotel na Europa transportava 71 gramas de cocaína no estômago. Daisy Ricarte morreu por overdose. As informações foram repassadas pela polícia de Portugal. Uma das embalagens, que comporta em média 7 gramas da droga, se rompeu. Segundo o médico especialista em dependência química João Schecker, essa quantidade já seria suficiente para provocar a morte. O corpo da jovem continua em Lisboa e não há previsão de chegada ao Espírito Santo. A família de Daisy não quer se manifestar sobre o caso, mas luta para trazer o corpo da capixaba para o estado. Fico alerta para essa história com fim trágico, né? Afinal, muitos jovens são assediados por traficantes. Lembrando que esse crime está sendo investigado pela Polícia Federal. E olha, teve acidente grave no sul do estado, hein? Um caminhão carregado de combustível tombou e acabou explodindo. O motorista morreu carbonizado. Foi na rodovia do Contorno, em Cachoeiro de Itapemirim. O veículo tombou numa curva e logo em seguida começou a pegar fogo. Não demorou muito para que o caminhão também explodisse, já que estava carregado com combustível. O motorista Adão Manuel Gomes morreu na hora. Ele era da cidade de Espera Feliz, em Minas Gerais. O corpo dele foi retirado completamente carbonizado. Com a explosão, o fogo se alastrou para a pista e só foi controlado 3 horas depois pelo Corpo de Bombeiros. A rede elétrica foi atingida e algumas casas da região chegaram a ficar sem energia. As causas do acidente serão investigadas. A pista foi liberada durante a madrugada. Olha, grande susto durante o acidente na zona rural de Castelo. Uma ponte cedeu e por pouco um caminhão não caiu dentro do rio. A ponte, que fica sobre o rio Castelo, não suportou o peso do caminhão carregado com 11 toneladas de ração e acabou cedendo. O veículo ficou pendurado e por pouco não despencou no rio. Moradores da região disseram que a ponte havia sido reformada há apenas 3 meses e nela não havia placas de indicação de peso permitido para passagem de veículos. A prefeitura disse que vai se reunir com a população e definir as medidas a serem tomadas em relação à ponte. De qualquer forma, confirmou que a construção de uma nova ponte de concreto já está em andamento e na próxima semana será feita a licitação para a compra das vigas. A queda foi de 4 metros. Quem caiu? Um bebê de apenas 2 meses. O neném estava no colo de uma prima, uma criança de 9 anos. A menina disse que tentava acalmar o bebê quando ele caiu da janela. Apesar do susto, o neném passa bem. O bebê de 2 meses caiu desta altura de aproximadamente 4 metros, andar de cima desta casa localizada no bairro Flor de Piranema, em Cariacica. A avó relata que tinha deixado a criança dormindo neste berço. Por volta das 10 da noite, a prima do bebê, uma criança de 9 anos, entrou no quarto e acendeu a luz. O bebê acordou. Na tentativa de acalmá-lo, a menina pegou o bebê no colo e começou a balançar o neném. Subiu nesta cama, que fica perto da janela. Foi quando o acidente aconteceu. Peguei ele assim, botei ele de frente assim, com a cara pra lá. Aí ele foi e fez assim pra frente. E como eu tava na frente da janela, ele se jogou. Até tentei segurar ele, mas eu não consegui. A avó foi a primeira a chegar na casa do vizinho para pegar o neto. Peguei ele no colo. Que eu peguei ele no colo, eu andei mais um pouco pra lá, quase chegando no portão, eu tipo que desmaiei. Que eu não tava acreditando. O avô do bebê também se desesperou. A gente ficou todo mundo assustado, descendo todo mundo, aí o pessoal juntou aí, ajudou a socorrer. A criança foi socorrida por vizinhos e trazida aqui para o Hospital Infantil de Vitória. Segundo familiares, o bebê passa bem. Um verdadeiro milagre. Murilo tá bem, né? No momento que a gente ligou para lá, era 5 horas da manhã, ele tava bem.
E ele só precisava de ficar lá em observação. A prima do bebê ainda está assustada com o que aconteceu, mas todos sabem que tudo não passou de um acidente. Olha, felizmente o bebê não sofreu nada grave e continua em observação no hospital. A mãe da criança disse que policiais a teriam acusado de negligência por deixar o filho aos cuidados de uma outra criança. Ela teria assinado um termo antes de sair da delegacia. Nós pedimos uma resposta à polícia, mas ainda não tivemos retorno. A nossa prestação de serviço a você, chegando às vagas de emprego. São chances para açougueiro, assistente comercial, auxiliar de depósito, eletricista de manutenção, mecânico, padeiro, subchefe de cozinha, subgerente de salão e técnico em automação. Cadastro no site lincepsicologia.com. Um acidente de trabalho no sul do estado terminou com a morte de um homem. Edmar Antônio Batista, de 33 anos, estava numa pedreira em Muqui quando uma rocha se desprendeu, bateu em outra pedra e acabou atingindo o trabalhador. Edmar teve ferimentos no ombro, nas pernas e no peito. Colegas de trabalho chegaram a socorrer a vítima para um hospital na região, mas Edmar não resistiu. Olha, um lugar que deveria ser ponto de encontro da garotada, espaço para fazer esporte, mas o que predomina mesmo é a insegurança. No campo de futebol, em Lagoa de Jacaraípe, na Serra, não dá para jogar bola. De jeito nenhum, George. O gramado tá cheio de buracos. Toda vez que tem uma pelada, alguém acaba se machucando. E olha que o problema é antigo, viu? O chamado campo bom de bola está mais para campo quebra-perna. No campo bom de bola de Lagoa de Jacaraípe, na Serra, difícil é encontrar algo que justifique o nome dado pelo governo do estado. Aqui tem banco de reservas com cobertura quebrada, o que sobrou da rede da trave está jogado no chão. Mas o pior de tudo é o gramado. Dá só uma olhada. Eu abria esse campo 4 horas da tarde, entendeu? Para o pessoal usar livremente. Tinha os times que tinham os horários a partir de 7 horas da noite, com os seus horários, 1 hora para cada time, né, dentro da programação. E 11 horas da noite, todas as noites, 11 horas da noite, eu vim aqui para fechar esse campo. E me afastei da diretoria da associação e o campo foi passado para outra pessoa, um outro pessoal está cuidando. Aí foi aberto, eu não sei por qual motivo deixaram aberto do jeito que está. Foi aonde começou esses problemas que estão aí, que vocês estão vendo. Por causa dos buracos, a galera do David desistiu até de jogar no campo. É que para cada jogo tinha um que saía machucado. Paramos de jogar porque o campo não tem condições de jogo. E meu irmão torceu o joelho, já torceu o tornozelo, teve amigo meu que rasgou o dedão do pé nesse campo. Teve uma criança aí também que quebrou do projeto, que quebrou a perna, fraturou a perna. E não tem condições, esse campo não tem condições de jogo nele. E não é de hoje que o pessoal do bairro reclama, não. Em 2016, nós estivemos aqui para falar do mesmo assunto. A preocupação maior era e continua sendo com as crianças. São 170 crianças entre de 5 a 16 anos e a gente se preocupa mais os pequenos, de 10 anos para baixo, porque essa faixa etária eles não têm noção, eles querem correr. Então, fica difícil. Constantemente tem criança caindo no campo, tem criança se machucando e os professores, na preocupação, está avisando para nós, dia de chuva, então não tem nem como ter treino, entendeu? Porque as condições que não dá para ficar. Após a nossa reportagem em 2016, a prefeitura ficou de enviar uma equipe para avaliar a situação do campo. Mas, de acordo com os moradores, apenas um representante da Secretaria de Esportes esteve no local e não fez nada além do que reclamar da falta de recursos. Dos 4 anos que o campo foi entregue, 2 foram só de reclamação. É que a manutenção que deveria ser feita pela Prefeitura da Serra nunca aconteceu. Nunca foi feita manutenção desse campo, nunca foi feito. Tinha que ter trocado as borrachas, colocar as borrachinhas em cima do tapete, porque se tivesse feito isso, eu acredito também que talvez não estaria tão agravado desse jeito aí. Demorou, mas dessa vez a promessa veio até com data marcada, janeiro de 2019. E além da reforma do campo, a prefeitura garante que até a praça do bairro vai passar por uma reforma. Nós reformaremos esta praça, nós trocaremos a grama sintética ou ajustaremos as pendências dela. Será uma praça assim muito bonita novamente. Se houver
tudo corretamente, né? Tem a questão da chuva, porque praça exige muita pintura, né? E etc, alguns ajustes. Nós entendemos que nós vamos entregar ela dia 30 de janeiro. Se houver algum atraso por causa de chuva ou algum contratempo por causa de ajuste de contrato, meados de fevereiro. Então tá super anotado, hein? No mais tardar, até metade de fevereiro, a comunidade terá um campo e uma praça nova. E a gente vai acompanhar. Olha, agora há pouco nós falamos sobre a morte da balconista por suspeita de supergripe. Amigos da Sidneia fizeram um protesto em frente ao posto de saúde de Ulisses Guimarães pedindo vacina. Entre os manifestantes, uma grávida que não conseguiu se imunizar. Bom, a Prefeitura de Vila Velha respondeu que os estoques de vacina contra a gripe acabaram em todas as unidades. O Ministério da Saúde é o responsável pela remessa de vacinas. Quanto à suspeita de morte pela supergripe, o caso ainda não foi confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde. Portanto, resta aguardar orientação técnica do órgão. A seguir, saiu da sedação, mas continua em estado grave, filha do casal capixaba que morreu em acidente no Mato Grosso do Sul. Na edição de hoje você confere novas ofertas de emprego. E ainda, pesquisa mostra homens que se cuidam vivem mais. O que para muitos é pura vaidade, influencia sim na expectativa de vida masculina. Sai daí não, hein? Agora é 12h22. Saiu da sedação, mas permanece em estado grave, porém estável. Assim está a menina Elora, filha do casal capixaba, que morreu num grave acidente no Mato Grosso do Sul na última sexta-feira. A criança de 4 anos permanece no CTI e está sendo monitorada constantemente. Ela usa antibióticos e vários exames são realizados para ver como a pequena vai reagir. A assessoria da Santa Casa de Campo Grande também informou que os médicos aguardam a menina despertar para definir outras condutas. Elora sobreviveu ao acidente que matou os pais dela, Henrique Manuel Gomes, de 40 anos, e Mary Ângela Brandão, de 43, na BR-060, em Sidrolândia. A família passava férias em Mato Grosso do Sul e seguia para a cidade de Bonito. O carro onde eles estavam foi atingido em cheio por um veículo que vinha na contramão e era conduzido por uma médica. O casal capixaba foi enterrado ontem na mesma cova, no cemitério Parque da Paz, em Cariacica. Amigos e parentes lamentaram muito a tragédia. Situação difícil, né? Bom, a gente vai mudar de assunto agora, porque o assunto agora é vaidade masculina. O que para muitos é frescura, influencia na expectativa de vida deles. Pois é, pesquisas apontam que quem se cuida vive mais. É a estética aliada à qualidade de vida. Alisson é blogueiro de moda masculina, sempre bem vestido, com a pele saudável e cuidando do corpo. Vaidoso? Mais que isso, ele se preocupa com a saúde. A vaidade, ela vem na questão do respeito com o corpo. Então, um homem vaidoso é um homem que procura se cuidar, ele tem uma atenção com os cuidados pessoais, na parte do cabelo, pele, corpo no geral também, atrelado também à saúde física e atividade física. De acordo com dados, o mercado da beleza do homem cresceu nos últimos 5 anos 54%, o que indica que eles estão buscando cuidar mais da aparência. O cantor Marcos é exemplo disso. O visual é o cartão de apresentação do músico. Que você consegue, caso o trabalho em si é um produto que você vai vender, é um show que você vai vender, então realmente você tem que estar se mostrando de uma forma que agrade o público e que traga um retorno legal do público para você. Nesta clínica, a especialista confirma que é cada vez mais comum destinar cuidados estéticos ao público masculino. Cada vez mais a procura aumenta. É um público muito informado, que sabe o que quer e que está realmente disposto a investir na saúde e na beleza. A vaidade de hoje é a qualidade de vida do amanhã. A Organização Mundial da Saúde estima que a expectativa é que o homem viva até os 69 anos, enquanto as mulheres chegam até os 74 anos. Isso porque elas ainda se cuidam mais do que eles.
Ou seja, o homem vaidoso é também aquele homem que quer viver mais do que essa expectativa. Um pouco da questão cultural, né? O homem é feito para ser forte, para não adoecer, e adoecer, sentir dor para o homem é um sinal de vulnerabilidade. Então ele espera ficar muito mal para procurar ajuda médica. A mulher não, ela associa ir ao médico ao autocuidado, a estar bem, a sua autoestima. Então ela vai mais ao médico, ela adere melhor aos tratamentos, e o homem, quando vai ao médico, já vai às vezes com a doença mais tardia. E por isso que a mulher acaba vivendo até mais do que o homem. Quem não quer viver mais e envelhecer com saúde? E nesse quesito vaidade, eles são nota 10 em dedicação. Os homens, eles estão muito disciplinados. Então, no consultório, eles disparam em resultado. Tá, então o recado dos especialistas. Vaidade não é frescura. E quem cuida da aparência vive mais. Parabéns para os homens que estão dando show no quesito beleza e cuidados com o corpo. Apertem os cintos porque vamos decolar. Decolar no sonho do Valmir. Ele criou um simulador que oferece a exata sensação de pilotar um avião. O equipamento pousou no aeroporto de Vitória. Tem sido atração, inclusive, entre os que morrem de medo das alturas. Cada detalhe dentro e fora do avião foi reproduzida com muito carinho pelo marceneiro. E só por hoje, essa deixa de ser a cabine de comando de um simulador de voo e se torna a cabine dos sonhos. Um sonho de criança, como muitas crianças sonham às vezes em dirigir um carro, né? Eu sonhava em pilotar um avião. O sonho do Valmir começou a ser construído há quase uma década. Foram exatos 8 anos investindo tempo, energia e dinheiro em algo que o fizesse voar por conta própria. Eu só consegui realizar esse sonho com muita determinação, fabricando. Levei 8 anos para construir o simulador de voo para ser piloto de fato. Bom, lembrando que eu sou piloto de aeronave virtual, certo? Mas é a minha maneira que eu consegui realizar meu sonho. Eu sempre apoiei ele, desde o início, quando ele falou que ia fazer um painelzinho para ele voar em casa. Ele voava no simulador de voo, no computador. Aí ele começou, não quero fazer mais real. Aí falou que ia fazer meio painel para poder voar. Aí depois aumentou para o painel inteiro. E foi crescendo, crescendo, aí a gente chegou a um ponto de que não tem como mais parar. E quando ela fala de apoio, é apoio de verdade. Isso inclui demolir paredes para libertar o sonho que se tornou tão grande que não cabia mais dentro de casa. Tiramos o mezanino, né, que a gente tinha uma sala em cima da garagem, porque ele cresceu. E depois, como cresceu, não tinha como sair pelo portão da garagem. Aí teve que quebrar a parede da frente da casa. É prazeroso porque, primeiro, nós realizamos nosso sonho. Isso é gratificante, né? Segundo, nós estamos tendo aqui a mídia espontânea, ela está vindo apresentar o nosso trabalho. Isso tem sido compensador para a gente, porque a gente vê o reconhecimento de um trabalho. Então, isso é bacana. A esposa que comprou o sonho do cachoeirense, agora é quem comanda toda a parte de informatização da aeronave. Então, bora lá passar por essa experiência. As turbinas já estão ligadas. Quem já voou conhece esse barulhinho. Agora nós vamos falar com o nosso comandante para saber qual é o nosso trajeto. E aí, comandante, para onde é que nós vamos? Então, Carol, seja muito bem-vindo, TV Tribuna aqui, tá ok? Muito obrigado pela presença de vocês. Olha, nós estamos na cidade do Rio de Janeiro, estamos já alinhados na pista, preparado para a decolagem, no Alberto Santos Dumont. Nós vamos fazer uma decolagem aqui para o Pão de Açúcar, depois nós vamos passar em cima do Maracanã, tá? Vamos ver ali o Cristo Redentor um pouquinho abaixo, vamos chegar ali à Ponte Rio-Niterói e alinhar para pouso. Bom, Carol, aqui já está feito também o convite para você que vai pilotar o nosso simulador agora. Vale lembrar que o pouso é por sua conta e risco, certo? Eu quero saber se você vai topar o desafio, porque eu vou colocar alinhadinho e vou soltar 100% para você. Para ter validade a nossa brincadeira, você vai ter que pousar. Pessoal, Carol pousando. Aê, Carol, joga pra frente um pouquinho. Não, Carol, vamos arremeter, Carol. Vamos fazer uma segunda tentativa. Vamos ver se dá certo. No solo, Carol conseguiu dessa vez, o reverso é aberto. Carol pisa no freio agora, igual eu te falei. Isso. E tem mais. Além de agradar os apaixonados por aviação e pilotagem, o simulador do Valmir também tem ajudado aqueles que têm medo de voar. A gente recebe pessoas, idosos, pessoas com deficiência, pessoas com medo de voar. Então eles chegam ali
a gente não resolve o problema das pessoas, de fato, né? Não resolvemos tudo assim de uma vez só, mas a gente contribui para que essa pessoa amenize bastante. No jardim do aeroporto de Vitória, o simulador atiça a curiosidade. Esse estudante que chegou para dar uma espiadinha ficou encantado com o que viu. É incrível, tô com o coração aqui e acho que é uma oportunidade de todo mundo que está aí acompanhando aí de poder vir, entendeu? Trazer você, seus familiares e tal, porque é uma coisa que até perde as pessoas, porque as pessoas têm muito medo de voar porque não conhece. Eu acho que vir aqui pode ser até uma chance da pessoa conhecer e perder esse medo de voar. Ingrid, você que já fez várias viagens pelo mundo e mesmo assim tem medo de avião, é bom entrar ali, você está voando sem sair do chão. Eu não sei quantas simulações eu teria que fazer, porque todo voo eu entro como passageiro e agradeço por ter sobrevivido. É uma tragédia sempre, mas graças a Deus sempre dá certo, né? E todo mundo ama viajar, quem não gosta, né, George? É super legal esse simulador e uma boa opção de visita também para quem está de férias. Ele fica na área externa do aeroporto de Vitória. Pois é, funciona de quarta a domingo, do meio-dia às 8 da noite. Para visitar, não paga nada. Para voar, R$50. Balconista morre com suspeita de super gripe. Este é um dos destaques do Jornal A Tribuna desta terça-feira, dia 17 de julho. Aqui na foto principal, susto na ponte. STF suspende mudanças na cobrança em planos de saúde. Guinchos em ação nas ruas de Vitória. Doença do sexo resistente a remédios deixa médicos em alerta. E ainda é manchete no Jornal A Tribuna desta terça-feira. No AT2, dupla atrapalhada no cinema. Vasco vence, mas está fora da Copa do Brasil. IBAMA vai abrir concurso com salário de até R$ 7.760. Já tem novas ofertas de emprego no TN. Vamos divulgar vagas para motoboy, recepcionista, ajudante de cozinha, capoteiro, conferente e operador de telemarketing. Agora 12h34. Antes do nosso tchau, anote vagas de emprego no Cine de Cariacica para motoboy, recepcionista, ajudante de cozinha, capoteiro, conferente e operador de telemarketing. Leve os documentos pessoais na rua Alfredo Alcuri, número 5, bairro Rio Branco, Cariacica. No Espelho Meu de hoje eu vou mostrar como transformar uma peça básica em uma peça única, que só você vai ter. Então vamos começar porque tá muito legal. A primeira coisa é que nós vamos ter que forrar a parte de dentro do moletom. Agora eu vou usar essas aplicações. Vou posicionar como eu estou imaginando e aí vou colocar uma por uma. Elas colam no tecido só com vapor quente, então para isso eu vou usar um ferro. Aí eu dou uma molhadinha e em seguida eu coloco o ferro. E tá pronto, é super rápido, é barato, eu paguei em média R$10 em cada aplicação dessa. E você consegue encontrar nos armarinhos. Eu vou ficando por aqui, lembrando que na terça-feira que vem tem mais Espelho Meu e eu espero você. Qualquer dúvida ou sugestão, manda mensagem no meu Instagram, que é Luísa H. Ficou lindo, né? Gostei. Bacana. Pois é, uma ótima tarde para você. Amanhã a gente está aqui te esperando às 11h45 em ponto, viu? Pois é, a gente fica por aqui, mas eu te espero logo mais às 7h20 no Tribuna Notícias, segunda edição. E antes, agora, tem quem? Débora Moraes. Vai lá, Débora.